Abre o texto, Mateus, capítulo 24, irmãos. Versículo 29. Texto de Mateus 24, verso 29. Deus abençoe a todos que nos visitam aqui em São Paulo, aqueles que escutam essa transmissão nesse dia 4 de setembro de 2014. Saudações em Cristo, Maranata para aqueles que creem que Jesus está voltando. Deus abençoe a todos aqueles que participam da campanha, o toque da trombeta, a campanha oficial dessa igreja de preparação e santificação para a volta de Jesus com sinais. Deus abençoe a todos que nos escutam. Sejam bem-vindos na Igreja Sinal com a Fé nessa transmissão. Mateus 24, verso 29, texto a ser lido, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém, igreja? Coisa que muita gente não quer assumir. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo. Quem crê, dá glória a Jesus, igreja. Possa sentar, Deus abençoe todos. Pastor, eu gostaria, meus amados irmãos, de dizer algo antes de começar a pregar o que eu falei aqui. Que a palavra evangelho, que nós temos falado muito sobre isso, em qualquer oportunidade que temos para pregar, irmãos, ela tem uma mensagem definida. Ela tem um início, um desenvolvimento, um desfecho, um fim, claro, evidente. Só não enxerga quem não quer. E infelizmente o que está sendo pregado aí não é evangelho. Eu vou te dar uma noção disso. Evangelho sem esperança da vinda de Cristo não é evangelho. Se isso tivesse somente na carta do Apocalipse de João, o conteúdo que eu vou tratar aqui agora, isso queria ou poderia sujeitar ou sugestionar que seria uma ideia de João. Mas o fato é que o Apocalipse de João é uma extensão daquilo que Jesus começou a anunciar e pregar no Evangelho. Então o Apocalipse, esse tema tão importantíssimo na Bíblia Sagrada, não é uma questão de um livro só, mas de toda a pregação da salvação que Jesus nos deu por ordenança de fé. Então o que está sendo pregado por aí não é Evangelho, pois não traz o futuro que Deus revela e impõe no Evangelho que eu me refiro aqui, que Jesus pregou. E eu quero deixar claro aos amados irmãos que essa carta de esperança que Jesus destinou, na Bíblia Sagrada está registrado isso, não é para a sociedade, pois ela é feita de uma linguagem que só a igreja pode entender. Por isso que a igreja deveria pregar para quem não entende. Mas a carta da esperança da vinda de Cristo, que está submetida a ser confirmada por sinais, porque nós lemos aqui, e Jesus faz a questão disso, ela é uma mensagem dirigida à igreja, exclusivamente ao crente fiel, porque é uma obrigação dele, por estar em comunhão com Jesus, entender, compreender e discernir o tempo que Deus quer que ele viva agora. A mensagem apocalíptica não pode estar indecifrável entre aqueles que são fiéis, pois é uma obrigação de que eles tenham domínio desse assunto e saibam sempre explicar esse tema, que é uma coisa que muita gente aqui não sabe, porque não é crente.
Uma outra coisa que eu quero falar sobre essa carta apocalíptica de esperança é que todo o conteúdo sugerido que você lê e é obrigado a entender é feita de revelação profética que nos traz fatos e acontecimentos que definem algumas coisas que eu quero levantar para a igreja aqui hoje. A consumação dos séculos, ela lida com esse dado. O plano redentor para os fiéis da parte de Deus, porque nós temos um plano de salvação anunciado, definido por Deus para quem quer. E não venha dizer que Deus não tem vontade ou um plano, porque Ele tem. E a cruz de Cristo define isso para todos nós. E a revelação também nos traz um dado importantíssimo no Evangelho. O fim da era da igreja, porque tudo isso que vocês estão vendo aí acontecer na história da igreja, uma hora vai acabar. Vai acabar de maneira ótima para alguns e de maneira desastrosa para outros. Mas o fato é que quando Jesus trata da consumação, dos dados da consumação, Ele também manda a igreja assumir de que uma hora a igreja vai fechar as portas. Eu não me refiro à igreja instituição. Me refiro aos crentes que vão ser arrancados dessa terra. O relator dessa palavra é o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Paulo já dizia o seguinte: olha, se Jesus não ressurgiu, não há por que nós pregarmos o Evangelho. É vã a nossa fé. Porque se Ele não ressurgiu, o seu reino está na terra. Então o seu reino está arriscado a se sucumbir com essa terra. Mas se Ele ressurgiu, se Ele subiu às alturas e foi à destra de Deus, como o Evangelho afirma, então o seu reino está nos céus. E nós temos uma esperança de sermos levados para lá antes que Deus destrua essa terra. Então a mensagem apocalíptica, ela afronta a sociedade. E muitos que estão dentro da igreja também. Por quê? Porque se trata agora de uma obra consumada, perfeita, da qual todos nós vamos prestar conta. Porque de fato Ele ressurgiu. E Ele voltará. E todos nós vamos ser pegos por este acontecimento, por esta obra. O propósito particular dessa carta que anuncia a volta de Cristo para você, querido, que fala da volta de Jesus e trata de sinais e evidências que esse acontecimento está próximo, anuncia que tais sinais e acontecimentos servem para testificar que a ressurreição de Cristo não é uma mitologia, que o seu retorno não é uma ficção, que o seu retorno e a sua ressurreição são fundamentos da fé da igreja cristã, fundamento do Evangelho, e que Ele faz questão de provar que isso aconteceu. E a pergunta aqui é a seguinte: mas por meio do que, pastor? Por meio dos sinais que a sociedade está sendo obrigada a lidar agora. Particularidades dessa carta que você precisa entender: que cada sinal, cada acontecimento desse se cumprido nessa geração serve para provar a vitória do anúncio do Evangelho neste mundo, como segue em Mateus 24:14, tá? Que o Evangelho não erra, que ele não falha, que ele não engana, que ele é poderoso para provar o que ele diz. Verídico, perfeito, sem falhas. E para quem tinha dúvida de que o Evangelho não fosse uma narração divina, então está sendo obrigado agora a lidar e ser confrontado pelos dados apocalípticos que foram anunciados aí. Quem testifica diz amém. É óbvio que eu não vou cobrar isso de você, porque eu sei que você é um crente, eu quero crer nisso. Mas a sociedade põe em dúvida toda a Bíblia Sagrada. Então é como se Jesus dissesse por intermédio dos sinais da consumação: você não acredita que o Evangelho fala é a verdade de Deus? Então segura aí o que você vai experimentar nessa terra e nesse mundo. Se prepara, filhão, porque esses acontecimentos que o Evangelho trata, você vai ser alvo. E a sociedade, obviamente, em pleno século XXI, está sendo obrigada a admitir isso. Pode não dizer que Jesus é o Salvador e Ele é o Messias, mas é obrigada em dizer que muita coisa que a sociedade vive agora está registrado aí antes dele subir.
ele deixou aí essa carta de esperança. Outro ponto importante da particularidade dessa carta apocalíptica que Jesus tratou com você é a presença do reino de Deus no homem crente. Lucas 17, verso 20 ao verso 21. Que a presença do reino de Deus no homem crente é um fato. Sabe qual é o fato? A sua transformação. Sabe qual é o fato? A sua libertação. Sabe qual é o fato? A construção de um novo ser para Deus, para que seja acolhido ou recolhido para viver eternamente com Ele. O Evangelho não falha nesse projeto, tá? Você pode ter subestimado isso, mas o Evangelho não falha. Para o crente é certeiro. Jesus é poderoso para fazer uma obra nova na vida daquele que recebe Ele, que crê nas suas palavras. E esses sinais servem para confirmar o que você está desperdiçando, a tua salvação, a tua transformação em Cristo. Quando alguma pedra cair na tua cabeça, é para te avisar o quanto você subestimou o poder da presença do reino de Deus, por intermédio do Espírito Santo, na vida daquele que é fiel, na vida daquele que é crente. Quem testifica isso diz amém. Quem testifica isso diz amém. Amém. Por enquanto o reino de Deus está invisível no homem, tá? Só vê quem é crente. Outro ponto importante, 2 Pedro 3,13, o reino que está preparado para o salvo, um novo céu, uma nova terra. Cada sinal, cada acontecimento que confirma o que Jesus tratou, a nível de escatologia, a nível de sinais apocalípticos, provam, confirmam que o reino de Deus preparado para o salvo está confirmado. Quem testifica diz amém. Quem testifica diz amém. Mateus 24, verso 30, verso 31. Cada acontecimento previsto, confirmado neste mundo, anuncia que o arrebatamento da igreja está próximo. E eu tenho dito o seguinte: Jesus vai fazer de tudo para não tornar isso uma mera mitologia, uma mera ficção, como eu já escutei dentro da teologia, da escola dos intelectuais com Bíblia na mão, de que o Apocalipse na Bíblia Sagrada serviu para alimentar a esperança dos crentes primitivos por causa da perseguição que Roma empregava contra a igreja. Eles estão querendo dizer que tudo isso foi construído para alimentar a esperança daquele povo. Olha a perversidade. Nós não lidamos com uma questão passada no que eu estou falando aqui. Nós lidamos com dados e com circunstâncias, acontecimentos que Jesus profetizou, que ainda continuam presentes na história do homem agora, nas suas realidades, na sua experiência de vida. O que eu estou falando aqui não é coisa passada não, lindão. Então, o arrebatamento da igreja faz parte do Evangelho, a vida de Cristo faz parte de uma das promessas mais fundamentais do Evangelho que ele pregou, e o povo está ignorando agora para comer pastel e empadinha dentro da igreja. Porque dá medo. Como segue 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 18, porque também foi credo apostólico, foi pregado na primeira igreja, é isso que eu quero dizer. Outro ponto importante, 2 Pedro 3,7, particularidades da carta dessa esperança que Jesus deu à igreja e muita gente não quer assumir, é a destruição dos homens ímpios e deste mundo, ou seja, ele não deu nenhuma salvação para uma possível geração futura, diferente desta, de um terceiro mundo, como a ciência está proclamando aqui agora, e muitos estão acreditando na política alternativa, ok? Jesus determinou que cada sinal e acontecimento que ele profetizou, que vai se cumprir no nosso meio, nesta geração amada de Deus, que Jesus morreu por ela, cada acontecimento desse prova que o mundo não tem esperança e o ímpio também não tem. Tudo isso daqui vai ser destruído pela ira de Deus. E eu quero ver esse evangelho ser pregado lá na tua casa, lá na tua igreja. Não diz o povo lá que eles são crentes em Jesus? Então vamos provar e vamos dosar o nível da fé das pessoas que estão aí. Trata com elas a mensagem, o conteúdo da mensagem, o propósito, a particularidade que Jesus impõe para o futuro que ele definiu, revelou para a igreja aqui, pelo amor de Deus. O povo não está ouvindo o evangelho não, seu amado. Eles estão sendo enganados.
Daí quando o evangelho entra na questão de um plano ministerial, para ninguém aqui se perder do que eu estou pregando, do que as igrejas têm que se empenhar, e o povo aqui tem que estar aceso, motivado, envolvido. Há 3 coisas importantes que eu quero dizer aqui. Que esses sinais, esses acontecimentos que estão aí fora agora cumprindo as profecias do nosso Senhor, que avisam que a ressurreição dele e o seu retorno é um fato, que o evangelho vence o mundo, acerca da presença do seu reino nos crentes, do reino preparado para o salvo, do arrebatamento da igreja, da destruição do mundo e dos ímpios. Há um plano ministerial definido para o crente fiel, que é confirmar a conquista desse evangelho. Cada sinal colabora para que o evangelho prove a sua eficácia. Exige dessa igreja e desse povo que está aqui nessa noite a busca de um discernimento do tempo que você precisa viver com Cristo. Tem muita gente exigindo aí de Deus um tempo que não está anunciado no evangelho, anunciando um tempo que Jesus não anunciou. Eu vou dar um exemplo claro de um plano ministerial aqui. O evangelho me diz, nós temos uma coisa a conquistar aqui, que está confirmada da parte de Deus: a nossa salvação. O evangelho me diz, é impróprio que alguém aqui se empenhe em querer conquistar o mundo, ou então a matéria que está nesse mundo. Porque os sinais nos avisam que o mais importante agora é de que todos aqui se salvem da ira de Deus por intermédio daquilo que Jesus ensinou. E não está sendo pregado. Um plano ministerial, um exemplo disso. Discernir o tempo que Jesus deu à igreja. Vamos discernir esse tempo. Qual é o tempo que Deus quer que a gente agora, nesse exato momento, vivamos? Constituir família? Se empregar? Se profissionalizar? São prioridades do evangelho? Não. Qual é a prioridade do evangelho? Para o tempo que ele anuncia: buscai o Senhor enquanto você pode achar. Buscai enquanto ele está perto. Porque amanhã pode ser tarde demais para você. E é mais do que evidente, mais do que claro, que as pessoas não estão respeitando o tempo que Deus estabeleceu por intermédio da cruz, que todos que se dizem crentes vivam. Sinceramente, é deplorável a visão que nós vemos aqui. Um exemplo disso, que eu já vi pastor pregando a nível de tempo, que muitos estão, até virou moda, dizer que vai haver um avivamento. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque o meu Senhor diz que a perspectiva é a fé e o amor desaparecer. Por causa da iniquidade. Que papo que é esse aí de avivamento, Lendal? Oh, meu Senhor, que tempo que nós temos que viver? O tempo que nós temos que viver agora é de salvar-se enquanto ainda tem tempo. Não olhar para aqueles que estão indo embora, não imitar aqueles que estão contradizentes, mas se especializar nessa salvação tão gloriosa que o Senhor nos confiou, porque ela pode ser tirada de nós hoje, se Ele quiser. Hoje mesmo Ele pode vir, porque o último sinal que falta para Jesus voltar é este que você leu do sermão do versículo 29 do capítulo de Mateus 24. Falta esse único sinal para que Jesus volte, que é o sinal da atmosfera, porque aqui na terra, no homem, na igreja, eu já vi acontecer tudo. Certo, cenáculo? Qual é o plano ministerial que o Senhor quer dessa igreja, Senhor? O que o Senhor quer da igreja em pleno século 21? Preparar o povo salvo para subir. Qual é o modelo que o Senhor me dá para que eu obedeça e me exemple, Senhor? Seja como Noé nos tempos do dilúvio. Pregação do meu Senhor, o qual este homem recebeu a revelação do céu e construiu para Deus a arca que iria salvá-lo no seu tempo e na sua condição. Diferente de nós, que a arca que a gente constrói hoje aqui para se salvar da ira de Deus é espiritual, não é matéria. Mas enfim, se você quiser um modelo de ministério para a tua vida, seja como Noé.
as tuas opções, os teus planos de vida estejam envolvidos como o dele, com a revelação de Deus e com o seu anunciamento final. Você tem feito isso? Não. O povo se queixa, se bate, se rebate, se constrange, se sacrifica por coisas que não salvam. Se matam por coisas que não colaboram para a sua salvação. Seus projetos, seus pensamentos, seu futuro, todos eles entrelaçados na mesma direção, no mesmo caminho que a sociedade ímpia, corrupta, toma agora. Qual a diferença dessa igreja com aquele mundo, então? Se os mesmos pensamentos e os planos são idênticos. Sinceramente, cenáculo, nós não temos uma igreja exemplar hoje. Estamos obrigados a levantar uma dentro de nós. E ela está adequada a buscar exemplos bíblicos para dizer, está vendo, eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me orientou. Enquanto muitos investem na matéria, eu estou investindo na minha alma. E ajudando com que outros também tenham esse discernimento, que o tempo que Deus quer que eu e você agora vivamos, é esse. De se salvarmos enquanto ainda tem tempo. Pois o que Jesus pede para a igreja e para o pastor, para a liderança, é preparar um povo salvo para subir. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu tenho dito para os amados irmãos que o pastor eu sou. A minha origem cristã, ela foi de berço. Eu fui obrigado a nascer dentro de uma igreja. E quando pequeno, eu vi a igreja patinando nesse tema que eu estou tratando aqui. O futuro anunciado por Cristo. Para a igreja. Eu vi muito pastor patinando e não sabendo dar respostas. Por falta de dados e confirmações também. Eu não sei qual seria a minha pregação há alguns 30 anos atrás, por exemplo, onde a informação era muito debilitada. Hoje é diferente, a gente tem acesso a qualquer informação. Mas eu lembro que uma vez o pastor, eu tinha acho que uns 18 anos, estava começando a minha vida pastoral, 19 anos de idade, e eu lembro que uma pessoa chegou e deu uma apostila na minha mão de um pastor que havia feito um estudo bíblico acerca do Apocalipse de Jesus, que trazia alguns dados de confirmação, pequenos dados de confirmação, daquilo que já poderia ser colhido por ele na sua época, no seu tempo, para confirmar que o Evangelho ele tem um objetivo de ser encerrado aqui, entre nós. Essa apostila que foi dada a mim, era toda cheia de rasgos, ela estava toda partida, de tanto manuseada, de tanto que esse irmão que morreu em cima de um telhado com uma descarga elétrica que ele recebeu, e essa foi a herança que ele deixou, e isso veio parar nas minhas mãos aos 19 anos de idade. E de lá para cá, esse tema me interessa, não é porque eu sou louco, porque eu sou maluco, porque eu sou doido, ou porque eu quero fazer terrorismo psicológico aqui com vocês. Porque de lá para cá, não para de chegar informações aqui, que enriquecem e apontam para aquilo que Jesus anunciou. Mas enfim, aquilo que a palavra está determinada a confirmar no nosso meio, não falta dados para que a gente assuma, enfrente, se posicione, de que nós estamos perto de que isso aconteça. Isso é fato. Mas enfim, essa carta também é cheia de requerimentos. Ela não dá só a esperança e os sinais. Ela também dá requerimentos. Ela também coloca dados que são científicos. Eu quero fazer aqui aos amados irmãos 3 coisas importantes que hoje já é de comum acordo com a ciência de que o Apocalipse é sim um dado científico. Então, 3 importâncias que a carta de Jesus e a profecia dele fazem questão de que os homens experimentem. A primeira dela, a reflexiva.
que cada sinal que ele profetizou vai ser observado porque vai ser comprovado. Alguém tem dúvida disso aqui? Então isso te faz um irresponsável porque você não tem feito nada por isso. Segundo ponto, todos vão experimentar, vão vir evidências, vai ser manifesto, ou seja, o Apocalipse de Jesus não vai ser uma experiência só para a igreja, vai ser uma experiência global. Também para o homem não crente, porque Deus fará com que eles observem, reflitam, experimente, sejam alvos disso. E um outro terceiro ponto, que todos tenham um desempenho. Todo mundo tem liberdade para se empenhar em alguma coisa, não é? Mas quando essas coisas começarem a surgir, a vir sobre nós, é natural que as pessoas vão tentar se empenhar para algum lado, vão tentar sobreviver, vão tentar agir com alguma alternativa, mas há também, na carta da esperança que Jesus nos deu, há também atividade, incentivo e mudanças, que nós temos que aprender. Então a ciência, ela anda em conjunto com o Evangelho, com o anunciamento profético de Jesus, porque o Senhor faz questão que essa profecia seja reflexiva, experimental, que ela tenha um desempenho. Mas aí é que entra a questão. Olha só como que as coisas são interessantes, como que a igreja fica envergonhada diante disso que está acontecendo agora, por não assumir o que eu estou pregando aqui. A última reunião de cientistas que foi feita na Europa, a ciência que eles representam definiu o seguinte ponto, que o Apocalipse não é uma questão mais se vai acontecer o fim do mundo, para eles, já não precisa mais ser provado, já está provado. Já não é mais uma questão de se o mundo vai acabar, mas quando e por meio do quê. A ciência já trabalha com diversas possibilidades de perigos extremos que a Bíblia trata. Para a humanidade, o fator apocalíptico já é tratado pela ciência. E ele já tem uma atenção reflexiva a nível de ataques virtuais devastadores, impactos devastadores por asteroides, isso é uma matéria que eu tenho. Biotecnologia, nanotecnologia, aniquilação nuclear, bombas nucleares, guerra química, propagação de doenças mortíferas e a substituição de seres humanos por máquinas. E eles fazem uma observação aqui. A visão do fim é vista de perto por principais cientistas. Homens que não são crentes, que não são cristãos, que não gostam da Bíblia, que odeiam a Bíblia, mas estão sendo obrigados a assumir que já há um apocalipse astrônomo, geológico, moral, tecnológico, ambiental, social, político. E eu complemento, e também evangélico. O clima da ciência, segundo a posição científica, já não é mais driblar o Apocalipse de Jesus. Já não é mais tratar como Albert Einstein, que tratava a questão da noção intuitiva. Ele negava a questão intuitiva, de que o universo teria um início e também um final. A ciência agora quebra essa ordem que este homem, esse inteligente, estabeleceu, para assumir que o que ele não viu, eles estão sendo obrigados a ver. O fim do mundo diante deles. Por quê? Porque eles têm os dados que Jesus domina e anunciou antes de subir. O que o pastor está querendo dizer isso para a igreja aqui? Porque aquilo que está profetizado, que foi permitido pelo Senhor ser concebido pela ciência, fato do Apocalipse de Jesus ser uma experiência, ser uma reflexão, também estabelecer e produzir nos homens para que eles tenham empenhos diversos, porque a sociedade toda está se locomovendo para passar por isso. A sociedade toda, inclusive os líderes globais, eles estão
se adaptando para passar por esses acontecimentos. E eu vejo isso acontecendo e me assusta. Por quê? Porque se a inteligência humana está tendo percepção de enxergar que o mundo está vulnerável e perto do fim, por que a fé não, irmãos? Se a inteligência humana está chegando numa época onde nunca se ouviu, tá? Da ciência, que eu estou dizendo para você aqui agora. Ela ser obrigada a quebrar uma das regras dela. Uma das regras de opinião que ela tinha acerca do fim do mundo, contrariando o que ela disse lá atrás. Para passar a orientar a sociedade acerca de alternativas que ela tem para não ser destruída. Para nós é um fato glorioso como crentes em Jesus, que isso poderia estar incentivando, poderia estar acendendo uma chama aqui dentro dessa igreja, aonde os crentes aqui tomassem vergonha na cara e passassem a estar mais próximos, adequados, mais originais à mensagem que Jesus pregou. A nível de prioridade, expectativa, esperança, projeto pessoal, que nós sabemos que o Evangelho orienta. Nós estamos vivendo um momento glorioso, onde a ciência passa a pregar o que ela não queria, assumir o que ela não queria. E o que é cômico? Ver a igreja dormir. E aqueles que estão com a Bíblia na mão, evitando enxergar, assumir que nós estamos vivendo isso. Entrando dentro da igreja para fazer oração, busca de conquistas, busca de promessas que talvez eles não vão usar, não vão usufruir. Então, se a ciência, por um lado, tenta se esquivar, sobreviver a esses fatores, isso não quer dizer que ela não seja uma crente no Apocalipse de Jesus, que para ela o fim do mundo já é uma questão de reflexão, porque já se observa que o Apocalipse já é uma experiência evidenciada nesta geração. E já pedem um desempenho de políticas alternativas para que o mundo não seja destruído por completo. E o pastor eu tenho aqui, que chegou recentemente pela matéria do Globo, um investimento que a NASA fez na sua universidade, onde foi feito um estudo baseado num modelo desenvolvido por um matemático da Universidade da NASA, que ele diz o seguinte aqui, ó. Ele diz o seguinte: analisando as ciências ambientais e sociais, se conclui que a modernidade não vai livrar o homem do caos. Ele quer dizer, a ciência não vai livrar o homem do caos. Segundo ele, o processo de ascensão e colapso é, na verdade, um ciclo correspondente, recorrente, encontrado em toda a história, que ele define que a queda do Império Romano, como também de outros impérios, que tinham políticas avançadas, sofisticadas, complexas e criativas, ao mesmo tempo eram frágeis e inconstantes, escreve aqui o matemático, orientando a sociedade de que a modernidade não vai livrar o homem do caos que está previsto. É fato de que o mundo que nós estamos olhando aí agora, nesse exato momento, ele não comporta a esperança, a estimativa, os planos, os sonhos que as pessoas estão mantendo. Se a ciência ela é honesta para dizer isso, eu digo para você, a fé da igreja atual não.
Se ela foi inteligente para querer dizer que a prioridade da sociedade agora não é o luxo, não é a conquista material, não é o desenvolvimento da matéria, mas é a preservação daquilo que sobrar. Diz o bom senso da inteligência que se todos os países fossem desenvolvidos e ricos, como os Estados Unidos precisaria de 5 planetas para alimentar a população. O que quer dizer que esse sonho material, esse sonho de metrópole, de pessoas fúteis e banais, não se realiza nem pelo fato da ocorrência científica, da observação inteligente, que eu não me baseio nela para ser pregador, tá? Mas uso ela aqui, porque o meu Senhor também fez questão de que os homens que não são crentes, de que os mais inteligentes fossem obrigados a recuar em certas previsões feitas lá no passado, para assumir que eles também são miseráveis, perecíveis, que eles também estão arriscados a serem alvos destas palavras que o mundo fez questão e tentou esquecer por muitos anos, mas está sendo obrigado a ouvir pela ciência agora. Então o Evangelho pergunta para a ciência: você está refletindo, Tô? Pergunta para a ciência: você está experimentando isso? Estou! Então pergunta para o não crente, inteligente: então qual que vai ser o teu desempenho a partir de agora, sabendo que as palavras do Salvador se cumpriu? A ciência diz a alternativa, não o Evangelho. A política humana alternativa, não a salvação que está nele. Porque nós estamos empenhados em travar um caminho de solução para sobrevivermos a todas essas coisas que nós assumimos que está acontecendo. Então a ciência, ela não é crente, mas ela é sensata e honesta em dizer para essa igreja corrupta hoje que ela deveria também estar tratando no púlpito da sua igreja com as pessoas que vão lá se alimentar da vaidade, do luxo, do sonho consumista, materialista, de que nós não vamos ter condições para realizarmos muitas coisas que nós sonhamos em nossa vida. Que precisaria de 5 planetas para alimentar os sonhos. Se cada país desse mundo fosse rico como os Estados Unidos, isso quer dizer o quê? Que a coisa vai ficar muito feia aqui, muito ruim aqui. Mas quando entra na questão de desempenho, eu quero ser diferente do que ela. Glorifico o meu Senhor, exalto o meu Senhor aqui nessa noite, que fez com que todas essas palavras se cumprissem e ainda não se cumpriram por completo, convencendo a ciência que é uma coisa assustadora e que as igrejas deveriam estar pulando de alegria, de exaltação ao Senhor pela palavra que ela professa, que ela acredita, que ela confiou, que ela ama. Deveríamos estar aqui agora vivendo um momento de pura alegria, de puro êxtase, que os profetas queriam estar aqui e não estão vivendo este momento que a igreja vive agora, as confirmações. Mas é aí que entra a questão: o que a ciência é diferente no quesito do futuro que Deus revela em Cristo? Que o empenho dela não é empenho que Jesus pede, não é empenho que Jesus orienta. A primeira coisa que eu quero apontar para a igreja aqui nessa jornada de reverter os acontecimentos, sobreviver diante do caos, porque é o que vai acontecer com muita gente dentro da igreja também. Meu Senhor, abre a tua Bíblia. Por intermédio do texto de Tito 2,13, a expectativa é esta:
o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Leia o texto bem alto. Qual é a tua esperança, filho? Lê bem alto aí. O que você está esperando? Lê bem alto. Então a gente já começa a lidar com a situação aqui agora. Não é a tua fé? Não é o teu plano? Não é a tua esperança? Não é isso que você espera? Então você deve ter alguma alternativa. Qual é? Qual é? Deixa o Deus dará, pastor. Olha, filho, sinceramente, hein? Para quem tem uma reflexão, para quem tem uma experiência evidenciada, que quer dizer o seguinte, o Apocalipse é uma experiência política, social, humana, enfim, está no nosso meio. Tem que ter um empenho. Você tem um empenho aí? Na tua vida você vai dar, o Deus dará. Quer dizer o seguinte, para qual lado você vai? O da lógica científica ou a da revelação do Evangelho? Porque a revelação do Evangelho diz o seguinte, olha, os sinais estão dizendo que Jesus vai voltar. Então, filho, arma a tua bagagem, prepara aí, porque o teu mestre está voltando, o teu Salvador está vindo. E ele te quer intacto, conservado, santificado, aliançado, para poder ser recebido por ele no céu. Quem testifica diz amém. Amém. Porque a nossa esperança é Jesus no céu. Diga, a nossa esperança é Jesus no céu. Daí Jesus lhe dá um atestado, um certificado. Mateus 24, 21, 35, ele diz, tribulação, aflição como nunca houve no mundo. Mateus 24, 35, o céu e a terra vão passar, vão transcorrer até a morte. Marcos 13:19, haverá aflição. Marcos 13:30, não passará dessa geração, não vai ter terceiro mundo não. Lucas 21:26, Jesus certifica, os homens vão se desmaiar de terror pela expectativa desse mundo. Lucas 21:35, ele diz, cairá sobre todos os que estão na terra. Todos são impotentes diante disso que ele revela. 1 Tessalonicenses 5, verso 2 ao verso 3, diz o apóstolo Paulo, não existirá paz nem segurança, pois a única esperança que Deus deu para este mundo é a salvação que está em Cristo Jesus. A ciência fala do buraco negro, mas Jesus fala da porta desse evangelho. Não há esperança para este mundo, não há esperança para o ímpio, e segundo o meu Senhor, a única forma do homem se salvar é Cristo. O Evangelho me diz isso, eu vou e pego a ciência para falar para os amados irmãos como que ela não está a nível de desempenho parecida com muita gente dentro da igreja. Olha, Jesus determinando que quando esses sinais vierem, sobrevierem, forem confirmados, levantai a vossa cabeça para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Ele quer a igreja posicionada, empenhada em subir, ser recebida no céu, estar como ele quer para ser aceita no céu. Porque o plano do evangelho, quando Jesus for manifesto pela segunda vez, é dar a Deus um Adão e uma Eva que ele não teve. E por isso que o evangelho se empenhou 2000 anos aqui, para a reconstrução da raça. Então quando Jesus ele vier, ele quer um crente fiel, posicionado. Esse é o nosso empenho, preparar o salvo para subir. Daí eu vou para a ciência, e olha como que ela se harmoniza muito com muitos que estão dentro da igreja. Qual que é o teu desempenho? Sabendo disso tudo, assumindo, inovar. A nossa política aqui agora é inovação. E aí, pastor, eu fico assustado com esse tipo de coisa, porque meu Senhor as trata como negligência, insensatez, estupidez, para não falar insanidade. Ao mesmo tempo que eles são tão inteligentes para trazer dados tão importantes para a sociedade luxuosa, fútil, eles são burros ao mesmo tempo. Por quê? Porque já se a escatologia é um fato histórico, se eles têm inteligência para analisar,
que muitos mundos antes de nós foram destruídos, como esse também será aqui agora? Se a escatologia é um fato histórico para a raça, por favor, ciência. Vamos analisar então o que mudou de lá para cá. Das civilizações que existiram antes de nós, o que eles conseguiram inovar? Sinceramente, meus amados irmãos, é onde a ciência não consegue ter lógica, sensatez, porque ela não vai assumir, irmãos, que a única coisa que mudou de todos esses tempos que a raça existe foi a troca de cenário. Quando surgiu a polêmica da destruição de 2012, que os maias haviam previstos, eu fui alvejado com uma ligação da Rede TV, de uma jornalista lá que dizia que ia tratar do assunto na televisão, porque as pessoas estavam preocupadas se o mundo ia ser destruído. Eu disse para ela, olha, se tratando de informações bíblicas, o mundo não vai ser destruído em um dia só. E segundo, as pessoas estão preocupadas com o Apocalipse, é uma coisa boa. A palavra de Deus tem que ser esclarecida. Agora, essa é a questão. Você quer saber o porquê da polêmica dos maias? Não, pastor, eu gostaria de saber. Então a polêmica dos maias é o seguinte: eles nunca foram crentes no Apocalipse. Eles nunca pregaram o Apocalipse. A ideia das profecias dos maias girava em torno de que cada ciclo de tempo, de 10, 15 anos, eles deveriam trocar o cenário. Sabe como é que eles trocavam os cenários naquela época? Mudando as pirâmides de lugar, trocando as flores, as direções de suas ruas, o telhado da sua casa, aquilo que você faz na tua casa. Estou de saco cheio, vou pintar a minha casa de uma outra cor, porque isso muda a espiritualidade, isso dá um ar de nova vida. É isso que consiste a ideia dos maias, uma troca de cenário que está muito voltada à burrice do século, porque o mundo mudou. Não, o mundo só mudou de roupa, porque a realidade histórica é a mesma. E qual a realidade histórica, pastor Daniel? De que não vai haver inovação. Não vai haver inovação, não há condições de se inovar, porque a terra não comporta mais essa brincadeira com a vida, irmãos. A terra não comporta mais que os homens suguem dela, tirem dela, do proveito dela, para fazerem da vida o que quer. Acabou a festa, já era. Esse é o dado do século 21 que o meu Senhor deu. Não passará dessa geração. Não será como foi Roma, não será como foi Babilônia, pois outras civilizações não virão. Não passará dessa geração. Não acredite numa era espacial, porque são ideias e suposições, e isso aqui são dados, porque os sinais estão chegando na porta da tua casa. Você está sendo alvejado por estas coisas, você reclama disso, você pergunta quando isso vai acabar, e não tem um empenho orientado no Evangelho para se salvar, mas é metido, entrelaçado, influenciado com essa ficção de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão ser solucionadas, de que a ciência e os homens vão dar um jeito. E o meu Senhor diz: não, pois o céu e a terra vão cair diante deles, e eles vão gemer, se assustar, desmaiar, e vão ser obrigados a se esconder do rosto daquele que está agora olhando para esta terra e dizendo aos homens que estão aqui que o domínio é dele. Ele tem o domínio das coisas, não são os homens aqui. E a palavra dele se cumprirá até a última vírgula, o último acento. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vai inovar? Vai seguir a ideia da inovação também? Pastor, eu vou trocar de cara. Vou trocar de forma de se vestir. E eles ficam naquela coisa de troca de cenário,
para querer dizer que alguma coisa mudou, mas a essência, o conteúdo é o mesmo, continua o mesmo burro, o mesmo jegue. Porque os planos, as esperanças, os projetos que ele está ali se matando, chorando, orando, clamando, não corresponde com aquilo que Jesus preparou para ele. Com aquilo que Jesus mandou ele orar, chorar, clamar agora. Baseado no tempo do evangelho, não do tempo teu e nem dos homens aqui. Você deveria ter vergonha. Porque muita gente que passa no teu caminho, que convive com você na tua casa, te chama de idiota, subestima a tua fé, e você não sabe responder a eles. Com a autoridade do teu Senhor, com aquilo que Ele te deu por riqueza de evangelho. E abaixa a cabeça diante dessas afrontas. Por quê? Porque não tem essa fé. Porque se tivesse essa fé, você ia jogar isso diante deles, no colo deles. Está aí, lindão. Não é o evangelho que está falando, não é o pastor que está falando, é a ciência. Só que tem uma coisa, enquanto você se empenha para se drogar mais, para se prostituir mais, para tomar toda a cerveja que a Brahma tem, para curtir a vida, o meu empenho, o meu desempenho é subir aprovado quando o meu Senhor vier. Enquanto você fica nessa troca de cenário, e troca marido, e troca esposa, e troca carro, e troca casa, e troca não sei o que para dizer que ele está feliz, que ele mudou, que ele avançou, que ele prosperou, que ele conquistou, mas não saiu do mesmo buraco. Porque você continua o mesmo pobre, o mesmo miserável, o mesmo perdido. Mas vamos falar da igreja fiel, da igreja crente. Essa é diferente. Por quê? Porque enquanto o mundo peleja para conseguir um espaço nessa terra produtivo, a igreja fiel, ela se prepara, se esforça, se dedica para subir quando Jesus voltar. Eu digo para o evangelho, sabe, Senhor, o que eu gostaria de saber, meu Senhor? Eu preciso produzir. Eu tenho que produzir. O ano de 2015 vai passar. Aliás, 2014 vai passar. 2015 vai chegar. E eu preciso de uma estimativa se eu cresci. Se eu venci. Se eu sou vencedor. Eu preciso de uma confirmação que 2014 foi um ano próspero. Que Deus me abençoou. Me pôs em cabeça e não cauda. Você vê crente falando isso, dá vergonha. Por quê? Porque dentro da questão futurista do Evangelho, ou seja, Deus apontando para o futuro que o Evangelho impõe, a nível de produção, próspera, avançar, conquistar, não tem coisa mais gloriosa para o Evangelho, você poder contar a tua libertação, você poder contar a cura que Jesus te deu, você poder contar a mudança que Jesus está fazendo na tua vida, porque são fatores que colaboram para você não ser destruído e subir. Porque aquele que não nascer de novo não vai herdar o reino do céu. E Paulo já pregava sobre esperança fundamentada na salvação de Cristo, que é a conservação do corpo, da alma e do espírito, plenamente conservados para o aparecimento do nosso Senhor no céu. Essa é a nossa conquista, essa é a nossa vitória, essa é a nossa glória. Sabemos que estamos em Jesus, que estamos em Cristo, sabemos que estamos em comunhão com Ele, conquistamos esse novo ser. Fomos libertos e transformados por esse Senhor. Essa é a riqueza do Evangelho, esse é o bem-aventurado. Mas daí eu pergunto para a ciência e digo assim, ciência, para onde você se desempenha agora a nível de conquista? Nós queremos reproduzir. Nós vamos reproduzir. E na Copa do Mundo agora mesmo, dentro do cenário futebolístico, foi um cara lá, aleijado, coitado. Óbvio, é uma vítima. E botaram um monte de ferramenta na perna do menino, que já é uma das ideias que a Universidade Singular tem de fazer o homem ser metade mecânica, recompor membros perdidos. A ciência está com esse projeto aí. Daí o menino foi lá
E vamos falar o que é verdade, só faltou a Dilma ir lá e dar o chute na bola por ele. Mas ele tinha que dar o passe inicial da Copa do Mundo. E ele ficou lá. Só faltou um jogador e lá, dá licença, filho, que eu vou chutar essa bola por você. Vamos começar essa Copa logo e vamos ganhar dinheiro. A ciência, ela está dizendo que ela vai reproduzir. Só que tem uma coisa, meus amados irmãos. Contraditória, insensata, burra, ignorante da ciência. Que a ciência só pode reproduzir a partir de uma célula viva. Sabe o que isso quer dizer? Que é conhecido dentro da ciência a seguinte linguagem, assexuada e sexuada. Quer dizer o seguinte, a ciência só pode reproduzir a partir de uma célula viva, só pode construir indivíduos a partir de um ser vivo. Quer dizer que ela só pode construir o que está matando, que é mais gente para viver aqui. Ela não tem condições de dar à sociedade agora nenhum respaldo, nenhuma garantia de sobrevivência, porque a sobrevivência do homem se baseia em coisas que a ciência não pode construir. Nós falamos de água, nós falamos do ar, nós falamos sobre criações da parte de Deus que Ele não deu ao homem capacidade e muito mais poder ainda para dominar. Será que o povo não está enxergando isso? Que adianta ele andar, ele falar pela ciência? Se a água e o ar que nós temos aqui, a ciência não vai conseguir recompor para dar a alegria a esse pobre aleijado de chutar a primeira bola da vida dele. Pois é, você tem que reproduzir. Vamos reproduzir. Vamos construir. E a hora que eles vão em busca dessa possibilidade, Deus trava e mostra a eles que a vida é uma propriedade de Deus, não é um fator público, irmãos. Que o único órgão reprodutor aqui nessa terra é o homem. Não o mundo, não a vida, não as coisas que compõem a vida. Que isso quer dizer? Que o homem acaba quando Deus quer. E essa é a determinação. Se nós estamos aqui querendo produzir diante do Evangelho que temos ouvido Jesus pregar, então pelo amor de Deus, vamos enriquecer essa alma então. Vamos nos adequar mais à pregação e ao sermão de Jesus, profético, perseguido. Aí você vai dizer para mim, pastor, eu sou um crente. Eu vou dizer, irmão, realmente você é. Porque você tem confessado os teus pecados, você tem voltado essa sujeira que está dentro de você para fora para Jesus limpar. Você está querendo pagar a tua dívida com Cristo, com a igreja, com a palavra para não ficar. Você está se mexendo. Você está fazendo alguma coisa por isso. Você está se adequando da forma como o Senhor te orientou. Você está se adequando, se adaptando para não ficar, para sobreviver com a salvação de Cristo, não com a inteligência dos homens. E uma das coisas que eu posso dizer ao amado irmão aqui nessa noite que me entristece demais é o fato de a inteligência humana dizer para a sociedade: vamos nos adequar, vamos nos conformar, temos um caminho para percorrer e para superar. Isso não é consolo para mim. Para mim isso não é consolo. Esses dias mesmo, pastor, eu vi na matéria uma rachadura, não sei qual foi o país e a cidade aí, que abriu uma rachadura no solo extensiva. Não é a primeira vez que isso acontece. E os estudiosos disseram que a tendência dela é abrir mais. Um simples racho na rua onde aquelas pessoas passavam todos os dias, já foi um fator para todos ficarem preocupados com o que vai ser. É isso que vai acontecer. Muita gente vai querer entender o que está acontecendo. E vai chegar diante da insensatez, da burrice e da ignorância dos inteligentes e perguntar para eles o que eles têm a oferecer. Eles vão oferecer esse consolo.
Vamos nos adaptar. Vamos aceitar. Há uma chance para esse mundo. Aí entram as pregações sobre paz, segurança, expectativa, esperança, unidade, amor, solidariedade, as barraquinhas da ONU espalhadas por onde as coisas passam e acontecem, e todo mundo acreditando que vai se poder. Há uma possibilidade da humanidade superar aquilo que Jesus definiu como insuperável. Mas eu entendo porque o mundo é assim. Eu entendo porque a ciência tem esse tipo de desempenho de querer consolar as pessoas de que o mundo pode conseguir vencer isso. Mas de você não. Que entrou hoje aqui nessa igreja, que sentou aqui nesse banco, que está ouvindo eu pregar há quase uma hora. De você eu não entendo. De muitos que estão me vendo pela internet aqui agora. Não entendo por que você está tão fora, tão distante do tipo que Deus pede. Não entendo, não compreendo por que você se debate, chora, se entristece porque não tem um marido, porque não tem um namorado, porque não tem uma esposa, porque não tem uma vida sexual ativa, por causa de coisas materiais, humanas, biológicas, etc. Porque não é por isso que o Evangelho manda você chorar, não. Não é por isso que o Evangelho manda você vir orar, jejuar, procurar o pastor. Não é por causa dessas estratégias que Jesus morreu na cruz. São coisas importantes para a vida humana, sim. Todos aqui precisamos de um pouquinho disso, sim. Mas a realidade não condiz com essa superficialidade. A realidade condiz com outro fator. E as coisas mais básicas e essenciais da vida humana, nós iremos perder, inclusive a vida. E o que nós temos preparado para isso? O que nós estamos fazendo como Noé fez? Noé não se iludiu com o mundo em que ele estava. Não se influenciou com os costumes e as culturas da época que diziam que um homem feliz é aquele que come, aquele que bebe, aquele que veste, aquele que tem a sua família. Não é contrariando a cultura da sua época, pela palavra do meu próprio Senhor. Investiu 100 anos da sua vida para construir uma arca, ele e os seus filhos. Para dar a Deus um bom testemunho, um bom fundamento, como diz o apóstolo Paulo. Um bom fundamento para a salvação com Deus. E com esse tempo todo de crente que você tem, de cristão que você tem aqui dentro de uma igreja como essa, o que soma? O que você tem para apresentar como fundamento para Deus te salvar? Para Jesus poder te chamar quando Ele vier, o que você tem para oferecer? A nível de caráter, a nível de moral, a nível de convicções, de princípios, de prática, obediência. O que você tem para poder subir? Você acha que vai ser imã? Você acha que vai ter gente subindo de foguete aqui? Vai pegar uma nave espacial e vai tentar pegar carona? O que vai ser se nós ficarmos? O que vai ser da nossa vida se nós perdermos a viagem, irmãos? Vamos ficar para assistir a coisa mais horrorosa, mais deprimente e angustiosa que acontecerá com essa terra. Porque se tudo que está escrito nessa profecia acontecer como Jesus fala, e já aconteceu o princípio disso, vai ser muito doloroso o que Deus vai fazer com os homens aqui. A ciência está superando você, filhos. Os descrentes estão sendo melhor do que você. Eles fazem questão de observar. Eles fazem questão de pensar. Eles fazem questão de criar estratégias para isso. E você, inerte. Eu fico assustado, deprimido, por saber que tem pessoas aqui perdendo uma oportunidade de se salvar com Jesus, de buscar condição de salvação com Cristo, para ficar perdendo tempo com sonhos e fantasias, para ficar perdendo tempo com projetos que não vai ser realizado, pelas vias da possibilidade não vão ser alcançados. Você sabe o que é? 1% da raça humana global vai poder ter acesso à dignidade daqui a alguns anos. 1%!
Porque o resto vai ser colocado como escória, excremento. E vocês pensam que nós vamos estar lá em cima com eles a hora que tudo isso acontecer? Você acha que eles vão nos chamar para viver com eles nas habitações subterrâneas que eles construíram com o dinheiro do povo? Não. Por isso meu Senhor diz, quando essas coisas começarem a acontecer, sobe para o telhado, sobe para o monte. Porque a nossa realidade é essa. Só Jesus pode nos salvar. Só Ele pode nos acolher. Só Ele pode nos arrebatar. Só Ele pode nos dar uma alternativa e única, que é não estar aqui quando tudo isso vier a acontecer. Isso, irmão, vamos inovar. Vamos produzir. Vamos se consolar. Mas com aquilo que o Evangelho lida por mensagem. Porque eu sei. O Evangelho está vencendo todo mundo. O reino de Deus está sendo comprovado que está próximo. Como a ira de Deus também. E o que você, hoje aqui, tem para oferecer para o teu Senhor, caso Ele te chame hoje? Vai chegar lá com as amantes? Vai chegar lá diante do Senhor, veadão? Vai? Vai chegar lá diante do Senhor com esse chifre aí? Vai chegar lá com ele, com um tablet? Ó, um tablet. Senhor, dá licença que eu tenho que mexer no meu Facebook. Por isso que já criaram mesmo um ambiente virtual para tirar todo mundo da realidade. Jesus chamando ele para fora e ele lá no mundinho dele. Virando o zoinho diante da tela. Querendo esquecer de tudo diante da tela. Vai chegar diante do Senhor Jesus como? Com essa cara de pau? Lá na minha igreja, quando eu era pequeno, dizia o seguinte: quando o pastor subir, todo mundo agarra na calça dele. Olha, filho, isso no Evangelho não tem. Primeiro, o pastor nem sabe se ele vai. Pode ser que o pastor amanhã, quando Jesus voltar, ele seja o primeiro a dar notícia de que ele ficou e alguma coisa ele errou. Mas o fato é que é deprimente ver você assim, irmão. Eu falo para quem servir, tá? É deprimente ver você sem um ponto comum com Cristo, perdido, sem um foco, sem um plano autêntico, legítimo. É muito ruim saber que você está querendo descer mais do que você já está. Eu vou dar o pé na barraca. Eu vou chutar o pau. Entendeu? Eu vou virar animal. Será agora que nós estamos chegando no fim? Você vai querer dar, entendeu? Uma de revolta? Revoltado? Hã? Já não basta os sinais para te avisar? O quanto o Senhor colabora, testifica, confirma que Ele é fiel com você, que Ele te preparou uma morada, um reino, um lugar especial, que Ele te abriu uma porta, que Ele quer que você entre, porque nesta festa chamada Bodas do Cordeiro só tem lugar para o crente fiel. Só tem lugar para aquele que é honroso, para aquele que tem uma vida santificada com Jesus. Pois já dizia o meu Senhor: amarra os pés desse cara e as pernas dele, joga ele no inferno, porque ele está querendo entrar no céu com as vestes imundas. Está querendo celebrar o Senhor com essa cara de pau aí? Pastor Daniel, Deus está na minha vida. Ah, filho, você vai precisar, hein? Você vai tomar água de praia, do mar, porque a água do reservatório está acabando. A água só vai ser para rico, só para o Fernando Henrique, para o Obama. Daí vai ter água até com gás. Mas para você, água do mar. Já tomou água do mar lá de Cuba? É uma água com gosto de barro. Tua cerveja vai ter gosto de barro ordinário. Deus está na
minha vida, pastor. Então já compra um carro blindado. Já compra uma roupa à prova de hecatombes. Já compra uma casa debaixo da terra. Tem uns caras dos Estados Unidos aí, entendeu? Que estão investindo milhões para criar uma casa dentro da rocha, lá no monte, escondido lá nas mais profundezas do abismo. Já vai na caixa, financia uma. Pede para Dilma: minha casa, minha vida, Dilma. Eu preciso de uma casa na rocha. Na rocha. A senhora não pode me arrumar uma, não? Quando pastor, eu fui fazer uma crítica quanto à Embrapa, que é um órgão aqui do governo, que está doando sementes, gêneros alimentícios, para colocar dentro de um cofre na Noruega, para garantir a alimentação dos ricos quando a bomba estourar e a hecatombe chegar. Eu fiz uma crítica, eles colocaram minha matéria em PDF para guardar, para me processar. Porque eles se sentiram ofendidos. Não gostaram hoje de saber que o pastor Daniel fica louco da vida, de saber que tem gente que não tem o que comer aqui nessa terra. Os caras estão botando alimento dentro de um cofre para garantir o futuro dos ricão. Mas é assim como eles se empenham. Eles traçam um caminho de sobrevivência contra o que Deus argumenta, Deus fala. Chegam ao bom senso de dizer: está acontecendo, mas o que você vai fazer agora? Vou correr para a pedra, vou correr para o penhasco, vou me esconder debaixo da terra. Mas o salvo diz: vou em busca do Calvário, aonde o meu Senhor foi crucificado por mim, e ali diante dele vou me redimir, vou me consertar, vou me arrepender e me preparar para que quando ele venha não encontre um bicho, um safado, um sem vergonha, um religioso, mas um crente, uma crente preparada para se sentar com ele numa mesa, aonde só se senta quem tem veste limpa. Abaixa a tua cabeça aí, meu irmão.